A profecia do capítulo 10 de Apocalipse apresenta um quadro da última mensagem de Deus antes da segunda vinda de Cristo. A linguagem do capítulo sugere que o livrinho que o anjo traz em suas mãos não estivera sempre aberto, mas agora seu conteúdo será revelado. No estudo de hoje, aprenderemos sobre este livrinho misterioso e os impressionantes desdobramentos da descoberta de seu significado. Um bom estudo para você! Sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Chegamos hoje ao capítulo 10, a uma visão onde João recebe a ordem de comer um livrinho que estava na mão do anjo. O que tudo isso significa? Pois bem, hoje vamos compreender mais a respeito desse capítulo 10. Nós vamos estudar hoje a respeito de um livrinho. Esse livrinho, ele está na mão de um anjo. Então, é João e o livrinho aberto. Chegamos à lição de número 7. Apocalipse capítulo 10 traz uma história interessante. E eu queria convidar você a começarmos lendo o primeiro verso. Apocalipse 10, verso 1. Assim diz o Apocalipse. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. A pergunta é: quem é esse anjo forte que desce do céu? Quem? Gabriel? Será que é Gabriel? Quem é esse anjo forte? Você está lembrado que nós já dissemos aqui, que para entendermos o que o Apocalipse está dizendo, temos que buscar na própria Bíblia os paralelos, as referências. Está lembrado do arco-íris? Aonde nós estudamos o arco-íris no Apocalipse? Capítulo 4. Está lembrado de Deus sentado no trono e o arco-íris ao redor do trono? Então, a visão do arco-íris nos remete ao trono de Deus. Agora, está lembrado também que no Apocalipse nós já estudamos um personagem com o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo? No capítulo 1, uma aplicação feita a Cristo. Está lembrado da primeira visão que João teve de Jesus? Vá lá para Apocalipse capítulo 1, olha comigo a partir do verso 13. Apocalipse 1, verso 13. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. Verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante a quê? A bronze polido. Olha o verso 16, na última parte. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora olha para Apocalipse 10, 1. Você não acha que estamos falando aqui do mesmo ser? O rosto brilhando como o sol, as pernas comparadas colunas de fogo brilhando como bronze. Então nós chegamos à conclusão de que esse anjo aqui é o próprio Cristo. Aí você pergunta, mas Jesus é anjo? Foi essa a minha dúvida, por isso eu disse Gabriel, anjo forte. Gabriel. Você pode falar aqui no microfone então, Sandra. Senão ninguém vai te ouvir em casa. Eu referi Gabriel exatamente por isso, porque é a primeira vez que eu vejo Jesus sendo chamado de anjo. De anjo. E o anjo forte é
de essa anjo foi a dúvida, né? foi essa a dúvida. Ok. A primeira vez que eu vejo Jesus sendo tratado por anjo. Anjo. Dá uma olhadinha no livro de Judas. Volta aí, tá antes de Apocalipse. Judas é o primeiro livro antes do Apocalipse. Olha Judas só tem um capítulo. Olha para o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Quem é Miguel na Bíblia? É Cristo. E aqui ele é chamado de arcanjo. O que é o arcanjo? É o primeiro dos anjos, é o chefe dos anjos. Então, Cristo é comparado ao arcanjo Miguel, como chefe dos anjos. E agora no capítulo 10, ele é um poderoso anjo. É o mesmo arcanjo. Então, Cristo na Bíblia, ele vai assumir vários títulos. Por exemplo, como Cordeiro, como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Jessé, como o primogênito dos mortos, a testemunha fiel e verdadeira. Então, são vários títulos aplicados a Cristo. E cada um deles fala no aspecto do ministério de Cristo, do trabalho de Cristo. Aqui ele é comparado a um forte anjo. Se você comparar com Judas 9, você chega à conclusão de que ele não é apenas um anjo, ele é o arcanjo, ele é o primeiro dos anjos. No sentido de que ele comanda a hoste celestial. Não que ele seja uma criatura criada, porque ele é Deus. Então, Cristo aqui, ele tem em sua mão o quê? Voltamos para Apocalipse 10. Ele tem em sua mão, foi dito já aqui no verso? É o verso 2. Esse anjo, que é o próprio Cristo, diz o verso 2, tinha na mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, verso 3, e bradou com grande voz, e deferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Agora Cristo é apresentado no verso 2 como tendo um livrinho aberto em sua mão. Que livrinho é esse? Como nós podemos identificar esse livro que está aberto na mão do anjo? Uma pista vai estar lá no livro de Daniel. Daniel 12, 4. Aqui é Gabriel quem está falando com Daniel. Aí a ordem é dita assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e faz o quê? Sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando Daniel escreve o seu livro, o anjo ordena para ele: Daniel, sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Então, o livro de Daniel foi um livro selado até o tempo do fim. De todos os livros da Bíblia, são 66, o único livro que foi ordenado que ele fosse selado foi o de Daniel. Agora, quando chegamos em Apocalipse 10, Cristo tem em suas mãos um livro aberto. Nós cremos de que esse livro aberto seja o livro de Daniel. Por que ele está aberto agora? Porque Cristo está abrindo o conhecimento do livro, porque chegou o momento de ser revelado agora esse conhecimento. Mas quando chegaria esse momento? Nos dias de João? Dê uma olhadinha no versículo 4, Apocalipse 10, 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então imagina a cena: Cristo tem o livro de Daniel aberto agora, e quando os trovões anunciam o conteúdo do livro, João ia escrever, e então Cristo diz para ele: não escreva, ainda não. Olha agora o versículo 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora.
Então, ou seja, não escreva, porque o conhecimento do livro de Daniel não é para o seu tempo, João, mas já não haverá demora. Quando chegar o tempo do fim, esse conhecimento será revelado. Nos dias de João, não havia chegado ainda o tempo do fim. Quando o tempo do fim chegasse, esse conhecimento seria revelado. Mas a visão continua. Olha o que diz o verso 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora um anjo ordena, uma voz ordena para João: vai até Cristo e pega o livrinho que está na mão dele. João foi até Cristo e pegou o livrinho, que nós cremos ser o livro de Daniel. E quando ele tomou esse livro, ele recebeu uma ordem. Olha o que diz o verso 9 e 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então me falou. O próprio Cristo fala com ele: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Interessante. Então, Apocalipse 10 é a experiência do livrinho doce e amargo. Quando João come esse livro, ele era doce na boca. Quando chegou no estômago, se tornou amargo. O que essa profecia quer dizer? O que representa essa profecia? Partindo da ideia que esse livrinho na mão do anjo é o livro de Daniel, porque é o único livro da Bíblia que foi selado, e agora ele está sendo aberto, e é dito para João que ainda não escreva, porque no tempo do fim é que ele será compreendido. Um homem chamado Guilherme Miller, que era um fazendeiro da Igreja Batista, lá nos Estados Unidos, ele dedicou vários anos de sua vida ao estudo da Bíblia. E esse fazendeiro, chamado Guilherme Miller, tinha uma apreciação especial pelas profecias de Daniel. Um dia, ele se deparou com o texto de Daniel 8,14. Daniel 8,14 tem a maior profecia de tempo da Bíblia. A gente pode ler. Vamos lá para Daniel de novo? Então, Daniel 8,14 diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse batista, Guilherme Miller, leu esse texto, Daniel 8,14, e ele não entendeu muita coisa, mas ele começou a pesquisar a Bíblia para compreender o significado de Daniel 8,14. Aqui diz que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Então Miller começou a estudar o tema do santuário. E ele encontrou em Êxodo 25, verso 8, uma ordem de Deus para que Moisés construísse o santuário. Êxodo 25, 8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus foi dando todas as orientações para que o povo de Israel construísse o santuário. E o santuário foi construído. Qual era a finalidade do santuário? Era ser um evangelho em símbolos para o povo de Israel. O plano da salvação para as pessoas que viviam ou viveram no Antigo Testamento centralizava-se no santuário. Era assim que eles aprendiam como a pessoa poderia ser salva. E qual era a metodologia do santuário para ensinar a salvação? Funcionava assim: quando uma pessoa pecava, ela trazia uma oferta, um animal, até o santuário. A depender do pecado, havia animais diferentes. Para cada tipo de pecado, havia um animal diferente. Mas o animal mais comum era um cordeiro. Então, quando alguém pecava, trazia o seu animal até o santuário. Lá, ele procurava pelo sacerdote. E na presença do sacerdote, ele colocava a mão na cabeça do animal que ele havia trazido e ele confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado dele passava para o animal. Agora ele pegava um cutelo, uma faca, e ele matava o animal. Então,
o salário do pecado é a morte. Ele tinha que morrer porque ele pecou. Mas para que ele não morresse, alguém tinha que morrer. Então o animal que ele matava era um tipo de quem? De Cristo, que um dia viria morrer no lugar dele. Agora o sacerdote pegava o sangue desse animal e entrava dentro do santuário. Ele ia no primeiro compartimento, que nós chamamos de lugar santo. O santuário tinha 2 compartimentos. Antes do véu, lugar santo. Depois do véu, lugar santíssimo. E Miller estava estudando isso, entendendo essas coisas, para entender Daniel 8,14. Então o sacerdote no santo pegava um pouco daquele sangue que o pecador matara lá no pátio e molhava os chifres de altar de incenso e aspergia um pouco desse sangue na cortina. Então o pecado saíra do pecador para o animal e mediante o sangue ia para o santuário. O pecador ia embora, ele estava perdoado, mas o registro do seu pecado ficava no santuário. Aí uma vez por ano, esse santuário tinha que passar por uma purificação, porque os pecados eram acumulados no santuário. Então, nesse dia, que era um dia por ano, entrava em cena o sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa do povo de Israel. Então, tinha uma data certa para ele entrar no santuário e ir no segundo compartimento. Era o 10º dia do 7º mês. Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote ia ao lugar santíssimo e fazia a purificação pelos pecados. E quando terminava essa cerimônia, os pecados de todo aquele ano do povo de Israel estavam perdoados. Esse dia era chamado o dia da expiação ou dia da purificação, porque nele o santuário era purificado. Agora volta para Miller, Daniel 8,14. Quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Aí Miller chegou à seguinte conclusão: a purificação do santuário era o dia de julgamento para Israel. Então, ele deve simbolizar o julgamento final da espécie humana. Isso foi o que Miller concluiu, bem como outras pessoas da sua época. Então Miller pensou assim: se eu descobrir aonde se localiza na história a profecia das 2.300 tardes e manhãs, eu descobrirei quando Jesus voltará à terra, porque o juízo virá quando Cristo voltar à terra. Então Miller agora precisava fazer os cálculos. E ele então começou a calcular para saber quando é que Jesus voltaria. Em que data Miller começou a contar o período e aonde ele chegou? Então nós entenderemos essa experiência doce e amarga do livrinho que João comeu. Eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei. O meu Senhor, pergunto a mim mesmo sem cessar, porque não foi hoje, eu não sei, e quando será, também não sei, não sei. Mas quem sou eu para questionar as coisas que velou? E quem sou eu para perguntar, porque ainda não
esperança